Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Passam 4 minutos das 18 horas. Estamos em direto à segunda-feira, sempre com Sintonia de Ataque. Na primeira hora, com especial atenção para o campeonato SABSEG, Divisão de Habilitação de Futebol de Aveiro, e também para o Campeonato de Portugal Série B, que está quase a terminar esta primeira fase. Para muitos irá terminar já a época e numa semana em que houve um grande derby aveirense, União de Lamas Beira-Mar, também para analisar já daqui a breves instantes. Vamos, sem mais delongas, também começar pela nota que nos traz, que é o Campeonato SABSEG, que está verdadeiramente ao rubro. Jornada 24, com os seguintes resultados: Relâmpago Nogueirense 1, Recreio de Águeda 2, Moris 6, Lobão 0, Alvarense 4, Vista Alegre 1, Canedo 1, Flor Grade 3, o Force 1, Avanca 2, Pampilhosa 2, Bostelo 1, Oliveira do Bairro 1, Passo Bandão 1, Sporting Espinho 1, Alba 1 e o Cocogés 1, Fiães 1. Os nossos craques vão chegando um pouco a conta-gotas, mas hoje também a prudência na estrada, e desde já para os nossos ouvintes que estão na estrada, aconselhamos sempre a melhor viagem, que é a viagem mais segura. Portanto, um abraço para todos vocês. Vamos começar pela análise aos resultados, já vamos à classificação. Jorge, começamos por ti. O que é que te salta à vista deste fim de semana a nível de resultados? Boa tarde. Boa tarde Filipe, boa tarde também ao Sr. Carlos e boa tarde a quem ainda está a caminho neste caso e boa tarde a quem nos ouve, seja em casa, seja no carro, seja como diz a outra, em todo lado. Bem, eu devo dizer, eu ontem não vi nenhum jogo do Campeonato SABSEG, tal como tinha dito a semana passada, fui ver o Cesarense São Roque, era primeiro contra a segunda, primeira divisão distrital, e depois quando no final do dia fui ver os resultados, eu primeiro assustei-me, porque os resultados que eu vinha na AFA TV era basicamente o empate do Espinho, a derrota da Flor Grade e a derrota do Alvarense. E eu até comentei, vocês viram no grupo, penso eu, a dizer que ninguém quer ganhar no SABSEG. É verdade que não se verificou 2 desses 3 resultados que eu falei, mas o que é certo é que isto foi uma jornada muito, muito engraçada, diria. Começando no sábado pela vitória do Águeda sobre o Relâmpago Nogueirense por 2-1 num outra jogo... vez, nossa, aos 89 minutos, exatamente, era isso que eu ia dizer. Um gol em cima da hora acabou por dar a vitória ao Águeda num jogo que eu tinha destacado aqui a semana passada, que seria um jogo potencialmente interessante, e confirmou-se efetivamente. Foi um jogo bastante interessante, depois frente a frente duas equipas competitivas, em que acabou por ser uma equipa do Águeda. Também me parece, muito honestamente, em termos de valores, parece-me que a equipa do Águeda é uma equipa melhor recheada em potência do que a equipa do Relâmpago Nogueirense, mas de qualquer das formas fica a nota para um jogo que só mesmo perto do final é que ficou decidido. O Alvarense, com maior ou menor dificuldade, bateu o Vista Alegre por 4-1, a confirmar o que se esperava de alguma supremacia por parte do Alvarense. A equipa da Flor Grade teve, como se esperava, também um signo duro de roer. Esta equipa do Canedo vem claramente em crescendo e vendeu bem cara a derrota frente à equipa da Flor Grade. Mesmo assim, confirmou que escorregar só se for mesmo dentro dos dois primeiros, dos outros dois adversários neste campeonato a 3, que começa a ficar também um campeonato a 2, verdade seja dita, mas se não for com esses, não perde com mais ninguém a equipa da Flor Grade, embora seja nota o gol sofrido pela equipa da Flor Grade, tal qual o gol sofrido pela equipa da Alvarense. Duas equipas que têm nesta altura, com 24 jogos, salvo erro, 17 golos sofridos, ou seja, menos um gol sofrido por jornada, e sendo que em algumas jornadas sofreram mais do que um, o que atesta também o que é, em termos defensivos, a capacidade desta equipa da Flor Grade. O empate penalizador acima de tudo para a equipa de Fiães adiante do Cocogés, tendo em conta o que era as expectativas, mas também temos de ter em conta algo que me parece importante. Ontem foi um dia de enorme intempérie, conhecendo nós os relevados desta zona do país, nomeadamente o de Cocogés, acredito piamente que fosse um relevado muito complicado para se jogar, tal como teria sido certamente o do Bolhão, não tenho grandes dúvidas disso, mas e sem dúvida alguma que isso condiciona a prestação quer de uma quer de outra equipa, mas potencialmente até condiciona mais a equipa do Fiéis, propriamente a equipa do Cocogés. Uma vitória muito importante da equipa do Avanca, dentro da GeoForce, uma vitória muito importante,
Importante porque na mesma jornada perde Canedo, perde o Bustelo, o próprio Cocujens só soma um ponto, portanto daí se percebe também a importância dessa vitória do Avanca por 2 bolas a 1. O Bustelo entra aqui numa trajetória que me parece começar a ficar complicada, aquilo que nós antevíamos na primeira volta, o que é certo é que não se está a verificar na segunda, nem pouco mais ou menos. Ele fez 2 ou 3 pontos na segunda volta. Aliás, não fossem as primeiras 10, 12 jornadas, a equipa de Bustelo estaria com uma classificação algo, eu diria, preocupante. Mas a verdade também é esta, nós olhamos aqui para o fundo da tabela e daqui a pouco já lá vamos e depois eu direi porque é que não me espanta assim tanto quanto isso. Última nota vai efetivamente, as últimas 2 notas para 2 resultados que me oferecem alguma surpresa. É verdade que nós sabemos que o Alba é uma equipa com qualidade, mas também acho que não é mentira para ninguém que a equipa do Espinho é, na minha opinião, uma grandíssima equipa. Mas o que é certo é que continua a desperdiçar pontos atrás de pontos atrás de pontos, e nesta altura, e daqui a pouco já alinharemos um pouco mais nesse provável diapasão, provavelmente pode ter dito adeus em definitivo nesta jornada. E a última nota é mesmo para o resultado. Para mim, esse é que me oferece absolutas surpresas, até pela dimensão do mesmo. Tudo bem que a equipa do Lobão estava condicionada, faltava-lhe muita gente, só tinha 5 suplentes no banco, salvo erro. Um deles é um miúdo que é júnior, que até fez ontem a sua estreia na equipa do Lobão, mas a equipa do Lobão estar a perder 4-0 em tempo de intervalo, permitam uma expressão, não matam, mas moem. E o resultado final foi 6-0, e poder-me dizer, mas foi só um jogo, é verdade, mas nós ganhámos há muito tempo no futebol, sabemos que nós podemos dizer aquele discurso foi só mais uma derrota, mas quem a sofre, ou seja, os jogadores, os treinadores, os diretores, olham para aquilo com um peso tal que quando forem voltar ao trabalho aquilo vai pesar um bocadinho durante um tempo, e aí vai ser necessário um grande trabalho psicológico feito por parte de todo o staff técnico da equipa do Lobão, num resultado que não era de todo expectável, muito menos com a magnitude que alcançou. Que pudesse ser um jogo tripla, eu penso que estávamos todos mais ou menos de acordo que poderia ser, eventualmente condicionado pelo facto de faltarem unidades muito importantes à equipa do Lobão. Perder por um 3-0 eu acho que já era esquisito, perder por 6-0 eu acho que era absolutamente impensável, quase, diria, permitam, quase ao mesmo nível que é o Benfica quando perde no Porto 5-0. Acho que a análise então aos resultados, já vamos à classificação. O que é que lhe apraz dizer, olhando para os resultados deste fim de semana? Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nossos ouvintes lá em casa, quero cumprimentar aqui o Jorge, o Diniz, e assim, queria pedir um favor para fazer aqui uma parte antes de falar sobre o jogo. Na sexta-feira passada, eu fui convidado para um jantar de apoio à candidatura do professor Henrique Alisto à Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E tive, portanto, talvez por ser dos mais velhos, tive lá uma nota de referência relacionada com a candidatura dele. E eu quero desde já pedir desculpa pelo facto de não lhe ter dado os parabéns por ele ser candidato, porque é o primeiro presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol, penso que é ele, ou não sei se foi ele, se foi o Artur Jorge, mas acho que foi o Henrique Alisto. E dizer-lhe e fazer-lhe um pedido a ele, para além de eu ficar satisfeitíssimo pelo facto de ele se ter candidatado, dizer-lhe a ele que gostaria imenso de que ele fizesse força, se for ele vencedor, que na minha opinião deve ser, porque acho que os outros candidatos não têm a mínima hipótese de chegarem, portanto, ao patamar de um Henrique Alisto, pedir-lhe a ele, para ele, na pior das hipóteses, meter a classe de treinadores na Federação Portuguesa de Futebol e meter alguém dos núcleos de treinadores dos distritos no Sindicato dos Treinadores. Portanto, acho que os treinadores merecem isso aí, porque fazem parte do futebol integrante, se calhar são dos mais influentes a nível desportivo, tanto nas camadas jovens como nos séniores, e acho que mereciam isso aí. Portanto, fica esta observação. Sr. Carlos, agora, eu sou da ANTF e estou a saber agora do processo eleitoral.
culpa minha, como é óbvio, não é de mais ninguém. Quem são os outros candidatos agora? Ele apresentou-se como presidente, como possível Sim, presidente. outros candidatos, outros E outros candidatos é um elemento da Guiné-Bissau e outro de Braga. Eu penso que ele... Porque o interno candidato era o José Pereira, mas não vai continuar. Quem vai continuar é o Henrique Calixto. Portanto, e nós ficamos satisfeitos pelo facto de ele ser um homem de futebol, ser um treinador conceituado, um indivíduo com muita experiência a nível estrangeiro e nacional, e conhece perfeitamente quais são as carências dos treinadores e o que os treinadores precisam para poderem realmente ter outra visibilidade que não têm tido. Porque eu acho que um dos fatores negativos é a visibilidade que se dá aos treinadores que estão lá fora, aos treinadores que estão nos três grandes, e pouco se fala dos outros, e então das distritais e de campeonatos de Portugal e terceira liga não se fala nada. No fim de contas não tem visibilidade. É só isto que eu queria dizer. Agora, quanto ao campeonato de SABSEG, na minha opinião, o resultado mais sonante é o empate do Alba e com o Espinho. Não pelo facto do Alba não ter equipa para poder empatar o Espinho como empatou, mas pela responsabilidade que o Espinho tinha de encarar todos os jogos até chegar, portanto, o mais perto possível dos dois primeiros, encarar o jogo com outra responsabilidade. Não quer dizer que o Espinho não tenha encarado o jogo com toda a responsabilidade, mas penso que o facto do Espinho ter um plantel muito forte deve trazer para o subconsciente dos jogadores, portanto, a ideia de que é muito mais fácil ganhar. Eu, todas as semanas, geralmente aqui ninguém ganha nada sem jogar, e a prova evidente disso aí são as surpresas que houveram nesta semana. A goleada que o Lobão sofreu em Esmoriz, é a vitória do Abanca na Juveforce e outros resultados mais, portanto, o Relâmpago, Águeda, na minha opinião, duas equipas equilibradas, mas na minha opinião também a maior experiência da equipa do Águeda, o tempo de jogarem há mais tempo junto, o tempo de jogarem mais tempo no SABSEG do que o Relâmpago Nogueirense, se calhar trouxe a possibilidade disso. Agora, volto a frisar, o Relâmpago Nogueirense voltou a sofrer golos aos 88, 89 minutos. Portanto, e eu penso que isso já é falta de concentração da própria equipa em si. São muitas vezes assim. O Alberto Blair Passos Brandão foi um empate entre dois treinadores que trocaram de lugares e pronto, chegaram a um acordo, empataram e um deles ficou mal na fotografia, nem o treinador Passos Brandão nem o do Alberto Blair. Agora, contra os outros resultados, o Pampilhosa ganhou 2-1 e deu mais um saltinho para fugir dos últimos lugares. E o Canedo, na minha opinião, embora tenha uma boa equipa e esteja a surpreender para a positiva, estou de acordo com aquilo que o Jorge disse, mas acho que neste momento não há equipas com capacidade para contrariar o potencial de uma Obarense e de uma Flor-Grede. Pronto, esta é a minha opinião acerca dos resultados. Não falo do Coquejães, Fiéns, até ouvi um bocadinho do relato quando ia do Lamas para casa e acho que até nessa parte final houve equilíbrio, qualquer das equipas até podia ter ganho na parte final, mas o Varense ganha 4-1 ao Vista Alegre, deu uma impressão que parece que esteve a perder 1-0 e vira com 4-1 e queria uma referência aqui para o jogo do Águeda. Eu acho que o treinador do Águeda, que é o Ricardo Suíço, teve uma vantagem muito grande no Nogueira, já tinha jogado lá com a Juforce e voltou lá outra vez, e jogar duas vezes num espaço de 3 ou 4 semanas no mesmo campo é um handicap muito forte para um gajo conhecer melhor até as bandeirolas de canto e essas coisas todas e o caminho para o campo. Portanto, é só isto que eu tenho para dizer. Vamos também ouvir a opinião de Diniz. Estamos ainda nos resultados. O que é que falta acrescentar quanto aos resultados? Boa tarde. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. É sempre um gosto, à segunda-feira, falar daquilo que sempre gostamos, não é? Que é o futebol. Olha, é assim, eu penso que os meus colegas já disseram grande parte do que é óbvio destes resultados, embora claramente
há que dizê-lo, a Ovarense e a Florgrade começam de facto a vincar a sua supremacia e a sua regularidade, ao contrário do Espinho. Os outros resultados parecem mais ou menos convincentes. Há aqui, como é lógico, como o Jorge acabou de dizer, este resultado dos Muris sobre o Lobão. Não é a vitória dos Muris, a derrota do Lobão em si que está em causa, porque isto é um jogo que poderia de facto ser um jogo de tripla, é pelos números. Eu acho que estes números são demasiado pesados para o valor do Lobão. Eu sei que se jogou com desfalcada, com alguns elementos, mas qualquer das formas, 6-0 há que pesa um bocadinho, principalmente quem jogou futebol, e é aquele tipo de derrota que custa de facto engolir e pode trazer de certa forma alguma destabilização. Espero que isso não aconteça, até porque estas duas equipas vão se defrontar na taça, e é importante que, principalmente o Lobão, perante estes números, que entretanto não se... Já acho que chegou muito desfalcado. Não se... Sim... 4 ou 5 baixas. Claro, mas os números são muito castigados, pesados. Sim, mas os números são muito pesados, não é? 6-0. Sim, não há um desequilíbrio tão grande entre as duas equipas para 6-0. Há aqui alguma, como é que é dizer, como nós costumávamos dizer, alguma honra, não é? Vai perder, mas nem tanto, porque pronto, e como são de facto duas equipas que se vão defrontar na taça, é importante que estes resultados não aconteçam, não é? Porque pode sempre trazer algum problema acrescido à equipa, não é? E depois há aqui outro resultado que pronto, como o Sr. Carlos já disse, e com toda a razão, o Relâmpago Nogueirense volta portanto a deixar fugir o pássaro nos 90 minutos, pá. E é como o Sr. Carlos diz, uma vez ou duas, acontece, é futebol, é azar, aquilo que nós dizemos, a sorte e o azar estará sempre de mãos dadas no futebol, como é lógico. Agora, isto já é muitas vezes. Dava para ele estar nos primeiros lugares. Exatamente, isso já é muitas vezes, e nota, por lá, com toda a certeza haverá aqui algum discernimento e alguma concentração acrescida que se tem que pedir àquele grupo de trabalho, principalmente nestes últimos finais, porque de facto tem sido alguns jogos. E é o Espinho, de maneira nenhuma, apesar de ter sofrido também para lá dos 90, na corrida que está, portanto, aquilo que se propõe, não é? Não deixar fugir, quer a Florgrade, quer o Ovarense, claramente que o Espinho tem que ter outro tipo de atenção e ir até aos 90, não é? Divis, obrigado pela ponte que nos deste, que certamente é a ponte perfeita para o Jorge, que o Jorge queria falar há pouco na classificação, exatamente dos blocos em que estamos divididos, quando estamos claramente já dentro do último terço de campeonato. Dizer que a Florgrade é líder com 66 pontos, segundo o Ovarense com 65, terceiro o Sporting Espinho com 58, quarto o Jubé Force com 39, quinto os Muris com 36, sexto o Alba com 34, sétimo o Recreio de Águeda com 33, oitavo Lobão com 32, nono lugar para Passos Brandão e Fiães com 30, 11º Relâmpago Nogueirense com 28, 12º Vista Alegre com 27, 13º Pampilhosa com 24, 14º Oliveira do Barro com 22 pontos, 15º Avanca com 21 pontos, 16º Canedo com 20 e abaixo da linha de água Bustelo, desculpa, os Lanternas, mas Bustelo e Cojens. Eu queria dizer que abaixo da linha de água temos Canedo, Bustelo e Cojens, e nesta altura temos o Avanca na posição que está à espera do que acontece no Campeonato de Portugal. Lembramos que em caso de descida de Beira-Mar ou União de Lamas, o União de Lamas já pouco expectável, o Beira-Mar com a vitória de ontem já vamos perceber que dá um salto para fora da zona de despromoção, mas em caso de descida de alguma equipa da Aveiro do Campeonato de Portugal para o Campeonato de Subsec, há a saída então de mais uma equipa, um bocadinho à semelhança do que aconteceu ano passado, com a descida da Florgrade, em vez de serem 3 equipas ao Campeonato da Primeira Divisão, desceram 4 equipas. Jorge, querias há pouco falar dos blocos, o Diniz fez-te a ponte para o que está a acontecer na parte de cima. Como é que queres falar, como é que vês a classificação nesta altura no Campeonato de Subsec, quando estão disputadas 24 jornadas? Lembrar que os Muris e Relâmpago Nogueirense têm um jogo em atraso ainda. É óbvio que isto falar-se antes da coisa acontecer é um bocadinho mais arriscada.
Desculpa, Jorge, só dar uma nota para os nossos ouvintes. Eu não falei aqui da questão do Canedo Bostelo, porque é um jogo em que o Canedo Bostelo estavam as equipas lá, apenas foi uma questão de falta de policiamento. Portanto, não é um jogo em atraso, é uma questão que irá transitar a julgado, que poderá ou dar repetição do jogo ou, pelos relatos que vamos recolhendo, poderá dar a perda de jogo para a equipa do Bostelo e mais 3 pontos para a equipa do Canedo. O que poria, e dava uma volta grande nesta classificação, vamos imaginar que o Canedo vencia, Passava para fora da zona. Passava para fora da zona, e quem descia direto era o Abanca e o Oliveira de Bairro, se o Beira-Mar ou o União de Lamas descessem. É só isto que fazia. Sim, Bom, sim. não é muito, mas é um bocado. E portanto convinha que a decisão saísse quanto antes. Exatamente. Até porque já não falta assim tanto tempo quanto isso. Estamos a 2 meses de acabar o campeonato, grosso modo. Faltam 10 jogos. E é por faltar esses 10 jogos, e numa altura em que faltam disputar 30 pontos, nesta altura até agora disputaram 72 pontos. Em 72 pontos, a equipa da Florgrade perdeu até agora 6 pontos. A equipa do Obarense perdeu nada mais nada menos do que 7 pontos. O Espinho está a 7 pontos do Obarense, está a 8 pontos da Florgrade. É por isso que eu acho honestamente que o Espinho está fora da luta para o primeiro lugar. Tendo em conta que duas equipas, uma perdeu 6, outra perdeu 7 em 24 jogos, agora faltam-se disputar 10 jogos. Eu não me acredito honestamente que até ao fim do campeonato seja recuperável por parte do Sporting Clube Espinho 2 lugares. Um lugar ainda posso admitir. Pode acontecer. Pode aqui acontecer. Uma vez que defronta um deles diretamente, o outro no embate que vai haver entre os dois pode ali eventualmente também perder e aí recupera ali direto os 6 pontos, ok? Se vencer os seus jogos, como é óbvio. Claro. Mas o que eu digo é recuperar 8 pontos. Neste momento o que está em causa são 8 pontos para o primeiro lugar, porque quem sobe é o primeiro, não é o segundo. Sim. Vamos ser claros. Não vai haver mais ninguém a subir na divisão, no campeonato Sob-Seg. Com as alterações regulamentares que houveram, só sobe eventuais desistências, calha para equipas da mesma associação. Não há mais nada para ninguém. Portanto, só vai subir um. Subindo só um, a equipa do Espinho tem que recuperar 8 pontos. Não me acredito. Não me acredito que são duas equipas. Começa a ser difícil, mas há aqui um pequeno pormenor. A fase final obriga-te a correr mais riscos em termos de derrotas. É muito mais normal, isto é, entre aspas, o que eu vou dizer, não é? É muito mais normal a Florgrade e o Ovarense nesta ponta final perder jogos do que no início. Porque e a prova está, por exemplo, no próprio resultado do Avanca, de Idoto e Pampilhosa, porque as equipas vão, com toda a certeza, dar tudo o que têm e o que não têm. E eu vou-te responder da mesma forma como disse a semana passada. Fiz questão de ir ouvir o programa da semana passada. Mas ontem, concordo com aquilo que dizes. Em determinado trecho de uma coisa que eu disse, que foi: e eu acredito-me piamente que na próxima semana, na próxima jornada, vai haver pelo menos um dos 3 da frente a perder pontos. É verdade. Pelo menos um dos 3, se não mesmo 2. Ok? Porque há aqui 2 jogos terrivelmente complicados, quer para uma, quer para outra equipa. Em teoria, a Florgrade terá um jogo mais acessível, durante o relâmpago, em teoria, friso. Quer Ovarense, quer o Espinho, tem jogos de dificuldade muito elevada. Ainda para mais, quando se antevê que vamos continuar a ter o tempo que estamos a ter neste momento, vai permanecer até ao final da semana. O tempo continuando assim até ao final da semana, são 2 jogos em relevado natural. Vai ser literalmente uma lotaria e daquelas grandes. Porque uma coisa é chover durante 3 dias ou 4 num relevado destes, sim. E a coisa vai. Relevados já com alguns anos, quer o do Bolhão, quer o do Municipal de Águeda, com a chuva toda que vai cair agora durante estes dias, mesmo que as equipas lá não trabalhem, que acredito que não vão trabalhar lá uma vez que seja, nem uma bola parada sequer, não me acredito que vão lá trabalhar, o mais normal é que se chegue a domingo e sejam relevados com uma carga de água tal que as primeiras pisadelas vai ser para começar a arrebentar o relevado todo.
não tenho grandes dúvidas disso. Aliás, o Diniz sabe disto Sim. melhor do que eu. O Zé Carlos ainda deve ter pisado alguns relevados naturais, mas no seu tempo era mais sério que outra coisa qualquer. Permita-me a expressão. Mas o que é certo é que, tendo tudo isso em consideração, eu acho que na próxima semana pode ser complicado. Agora, em termos da classificação, é óbvio que esta antevisão que eu estou a fazer do Sporting Clube de Espinho encerra riscos enormes. Pá, mas eu prefiro assumir o risco e dizer o que penso do que andar aqui no ninho e depois ver-se. Dito isto, eu acho que a luta pelo terceiro lugar, pelo terceiro lugar, eu acho que não há a mínima dúvida que nunca fugirá destes três que estão na frente, parece-me. Depois, a luta pelo quarto está completamente em aberto, se calhar mais em aberto até que o que se pensava, porque vai haver aqui muita gente aqui à molhada. Até ao Lobão eu penso que ainda há condições para termos luta pelo quarto lugar. E basicamente a manutenção, continuo a achar que até ao 10º lugar está mais ou menos fechada. Daí para trás, cuidado e porque a coisa ainda é capaz de dar aqui umas voltinhas. Mas achas que com a descida de Beira-Mar isso é equacionado, ou sem a descida de Beira-Mar colocas na mesma até ao 10º? Até ao 11º primeiro, eu coloco até ao 10º pela questão diferença que tem pontual para os de baixo. Ok? Repara, eu acredito-me que a manutenção com 10 jogos a faltar... São 8 pontos sim, para o Canedo, exatamente. Sendo que o Canedo poderá estar aqui numa posição de 23 pontos, poderão ser 7 pontos apenas. Pronto. Vamos imaginar, fazendo as contas ao Vanca, que seria neste momento a quebra, teríamos 21 pontos. Vamos imaginar que a equipa do Avanca até ao final do campeonato fazia 10 pontos. E eu acredito que descia a divisão. Okay? 10 pontos não chega. 31 pontos não chegam. As minhas contas vão para os 33. Mais coisa, menos coisa. Andará ali nos 33. 32, 33 pontos. Eu penso que serão suficientes. Até porque nós temos 3 bichos papões na frente que perdem muito poucos pontos. É verdade que o Espinho já perdeu mais, mas para, quer Florgrade, quer Alvarense, não perdem pontos quase com ninguém. Perder 6, 7 pontos ao fim de 24 jogos é literalmente andar a se embarcar tudo um bocadinho. E vai haver aqui duelos diretos. Portanto, eu diria que os 32, 33 pontos serão suficientes. Repara, quer Passos Brandão, quer Fiéis têm 30 pontos. Eu acho muito difícil que até ao fim do campeonato qualquer uma destas equipas não some pelo menos 2 pontos. Acho muito difícil. Portanto, é por isso que eu digo que até ao 10º lugar as coisas estarão mais ou menos fechadas. O Relâmpago poder-me dizer e não soma 4 pontos até ao final do campeonato. Em teoria soma, depois é que vamos ver. Porque o Relâmpago não tem um campeonato assim tão simples quanto isso. Não é um campeonato assim tão simples quanto isso. E depois é uma equipa que, lá está. O Sagar sabe esses dados melhor do que eu. Deve ser das equipas que têm mais golos sofridos aos 90 minutos. É verdade. No campeonato. E elas não matam, como eu costumo dizer, mas moem a sério. E é nesse cenário que eu digo também que há 2 equipas que eu começo a ver com extremas dificuldades para garantir a manutenção e tem que atalhar caminho rapidamente, que são a equipa do Bostelo e que são a equipa do Cocujés. Curiosamente, ou então não, isso é daquelas curiosidades. Como vocês sabem, eu falo muitas das vezes da questão dos orçamentos. São as 2 equipas com o menor orçamento do campeonato. Por isso, se calhar, também estão nesta posição em questão. Diniz, eu passo para ti porque desta ponte para o Jorge. O Jorge passa a bola para ti agora. Olha, eu concordo que andará pelos 30 e poucos pontos, 33 e milagrosamente 34, mas penso que 33 será o número de pontos. No caso do Bostelo já começo a achar muito difícil. O Bostelo em 23 jogos tem 17 pontos. Nesta fase final os pontos vão ser mais caros. E o Bostelo em 23 jogos tem 17 pontos. E eu estou aqui a falar em 33, 34. Seria outros 17 em menos jogos e numa altura em que os pontos estão muito mais caros. Eu vejo muito honestamente muita dificuldade para o Bostelo. Para o Bostelo e para o Cocujés. Sim, agora acredito que de facto
do relâmpago para cima, que estarão mais ou menos seguros, embora há que dizer que o relâmpago terá que fazer 6 pontos para ficar verdadeiramente, para não estar a fazer contas, mas pronto, 5 pontos, eu acho que o relâmpago os conseguirá fazer. E esses até têm 11 jogos para fazer, não tem 10, tem 11. Exatamente, e ainda tem mais um jogo em atraso. Acho que o Espinho também, como o Jorge disse muito bem, acho que já perdeu um pouco o andamento. Perdeu o comboio. Não me parece que seja possível fazer uma recuperação, a menos que de facto a Alvarense e a Florgrade Nossa Senhora vem cá abaixo. começa, não, mas começam a ter, como eu disse há pouco, vem agora uma fase em que os pontos vão ser bastante caros, mesmo a jogar com os últimos lá de baixo, porque eles vão meter tudo, como dizia o nosso amigo Quinito, vão meter a carne toda no assador, porque não há mais nada a fazer, e daí os jogos vão ser mais difíceis e os pontos mais caros. E só nesse sentido é que eu acho que se a Florgrade e a Alvarense perder alguma, que eu não acredito, o Espinho poderá ter alguma esperança, mas penso que este empate em casa, penso que deu um grande passo atrás na corrida, e acho que de certa forma, como diz o Sr. Carlos, está a perder o comboio. Eu não digo que perdeu o comboio, mas acho que está a perder aos poucos. Então uma análise do Diniz, já vamos também a Mário Teixeira, mas Carlos Silva, análise aqui à classificação nesta altura. Estou todo feliz porque o Diniz hoje está-me a chamar-se a Carlos, o Era ganhou em lá. Não, pelo amor de Deus. Não. Deve ser alguma forma de agradecer. Começo desta forma. Acho que a Associação de Futebol da ABEIA devia urgentemente resolver estes problemas dos jogos em atraso. Exatamente. Pronto, porque o Canedo, se ganhar o jogo em Mostelo, faz 23 pontos, já passa outra equipa para baixo e o Canedo passa para cima. Passam duas equipas para baixo? Sim, e se os Mouris ganhar, por exemplo, o Orlando Nogueirense, já é o quarto classificado. Já não é Gil Forte, é os Mouris. Há aqui muitas coisas que podem dar. E por outro lado, se o Relâmpago ganhar, passa a ser o nono classificado e não o 11º. Em função daquilo que o Jorge disse, já passa a fazer os tais 3 pontos que está a precisar de fazer para se safar. Claro. Sim. Agora, contra aqui aos 3 primeiros, acho que é o mais importante deste campeonato, porque os outros, aquilo está tão equilibrado que eles vão andar a fazer um campeonato entre eles. Acho que o Espinho foi a equipa que menos se organizou, na minha opinião, em termos de estrutura, porque estarmos a chegar a dezembro e o Espinho contratar 3 ou 4 jogadores para um plantel daqueles que já era, na minha opinião, luxuoso, não sei se traz benefícios, se traz prejuízos, porque se traz benefícios, porque esses jogadores que chegam lá, alguns deles ainda estão no banco, ainda não jogaram, não estão contentes por ter vindo para lá para jogar e não jogaram, e é o facto dos outros que saíram para esses entrarem. Claro. E parecendo que não, nós que andámos lá, eu, Teixeira e o Diniz, os balneários são às vezes, portanto, a alma das equipas para chegar lá acima, mas também podem ser o inferno para chegar lá abaixo. E o Espinho se calhar está a pagar a fatura dessas contratações que fez agora, porque se me perguntarem assim a mim, eu vi o Espinho jogar com o Alvarense e o Espinho até perdeu 2-0, mas o Espinho tinha uma grande equipa, sem dúvida alguma. O Alvarense ganhou, 2 lances de bola parada, se calhar impensáveis numa equipa destas daqui de baixo, mas numa equipa grande também sofre golos assim que não entram na cabeça de ninguém, porque nós todas as semanas os treinadores estudam ao pormenor a forma como as equipas jogam, mas nós estamos aqui a falar de classificações. O Espinho, na minha opinião, é o 3º classificado do campeonato. Claramente. Não tem mais hipóteses nenhuma chegar lá acima, porque quer o Alvarense, quer a Florgrade, um deles vai ser o campeão, porque a regularidade deles está no máximo. A Florgrade é uma equipa de uma regularidade terrível, tem uma paciência enorme para esperar a hora para matar, é como os leões quando andam à caça na selva, esperam o momento certo para dar a queijadada e matar os adversários, e eles ontem parece que tiveram a ganhar 3-0, o Canedo fez 3-1, podia ter feito 3-2,
que eu ouvi na reportagem, o indivíduo estava a relatar, que até podia ter feito 3-2, mas isso já é aquela parte dos descontos, do relaxamento e tudo isso aí. Agora, ninguém espere é que da parte destas duas equipas que estão lá em cima, que vai haver calmarias, que vai haver relaxamento, que as equipas vão deixar de pensar em ser campeões. Olha, ao Obarense, todas as semanas, luz vermelha ligada, atenção que o perigo vem aí. O Jorge falou aí muito bem que vão ter 2 jogos muito difíceis, que tem o mais fácil, é precisamente a Flogredo. Mas também pode perder, por lá pelo Obarense. E agora é o Obarense e o Espinho vão ter 2 provas fortes na próxima semana. Se por acaso algum deles, principalmente o Obarense, tem a infelicidade de perder pontos, o Obarense é em Fiéis, salvo erro. Sim. E o Fiéis tem uma boa equipa. E o Jorge falava há pouco do perigo do relvado, que pode... Exatamente, e o inverno conta muito, porque facilita quem defende, tem muito mais facilidades de pontuar do que a equipa que tem de atacar. Não, e o Espinho está a acusar um pouco isso também. É verdade aquilo que o Carlos está a dizer, de facto. O facto de meter jogadores novos ali às vezes pode afetar um pouco o balneário, porque eles vão para ali para jogar, etc. Chama-se azias. Sim, mas é expectável, até porque no ano passado aconteceu exatamente isso ao Espinho, e este ano só não aconteceu de forma tão acentuada como aconteceu no ano passado, precisamente porque acho que este ano o Espinho tentou reforçar a coisa, tentou minimizar aquilo que lhe aconteceu no ano passado, mas quem anda casa às costas, e nós que andamos lá dentro, e com este inverno e com este frio começa a fazer há equipas aqui, se lhe perguntassem a eles onde é que eles queriam jogar sempre fora, porque a exigência às vezes também tira discernimento. Sim, mas durante a semana, entendes, Carlos? Eu acho que o grande problema disto tudo aqui é o seguinte, perdem-se os primeiros pontos e nós começamos logo a dizer, os treinadores, opa, nós até no meio campo falta-nos aqui uma mais-valia, era preciso um indivíduo para pôr o pé em cima da bola e dizer vamos jogar assim, vamos jogar ao sol, e contrata-se um indivíduo assim. E o que lá está, saco, vai para o banco. E depois, opa, agora precisamos de um ponta de lança. E o Espinho contratou jogadores e começou a golear, e dar 3, 4, não sei, mas depois voltou tudo à normalidade, porque os outros, tu vês o Obarense, que tem jogadores, e ainda estive a ver agora um pouco do resumo, o Carvalho, por exemplo, faz golos quase todas as semanas, o central. Certo, vai lá nos cantos todos, manda... Carlos, mas tu foste jogador e dos bons, sabes que o jeitinho que dá, e nós que jogamos a bola, o jeitinho que dá, nós termos sempre o nosso sítiozinho do cabide. Mas o Espinho já joga em casa, já está habituado a jogar. Mas já joga há 2 anos lá, não se está a habituar aos hábitos. Não, mas não é tanto isso, não é tanto isto. Não é tanto isto. Também já é uma desculpa esfarrapada. Certo, mas não é tanto isso, e nós sabemos disso. É o nosso cestozinho, com a nossa botinha, com a nossa roupinha, com o nosso equipamentozinho. E eles ali têm que arrumar a casa e levar para Espinho, lá para a lavandaria. E não sei, pois o problema é esse, mas uma coisa é tu treinares uma vez por semana naquele campo, outra coisa é tu estás lá todos os dias. E todos os dias com o teu cestozinho, com o teu lugarzinho, com o teu cabidezinho. O Espinho, já a tendência do Espinho é exatamente negativa. É evidente que isso é um ponto fraco. É um ponto fraco daquela equipa. Mas eu acho que é muito mais do que isso. E o Carlos falou numa coisa que é, na minha opinião, importantíssima. E é o balneário. E o Espinho, na minha perspectiva, ainda não soube criar balneário. Exatamente porque contrata jogadores a destempo e, se calhar, portanto, deve estar mais preocupado em formar uma boa equipa logo no início do campeonato. Desculpa lá, desde sempre quantos jogadores é que o Espinho já contratou? Eu estou a falar por aquilo que me dizem aqui, que eu não tenho conhecimento, Jorge. Quase todas as semanas foi um. Eu acho que não estou enganado. Não mata mais moi. Mas é isso mesmo. Quer dizer, eu dou como exemplo, e já agora, se me permitem, portanto, o Lusitânia Dolorosa também foi ao mercado, comprou, portanto, e pus a jogar logo um jogador com uma experiência, com que veio. Exatamente. Mas esse não engana. Que veio fazer a diferença. Mas esse veio exatamente para colmatar um problema que o Lourosa tinha, e o treinador, e muito bem, ele chegou a meter logo a jogar. Pois,
Aí, Essa é a diferença. permitam-me dar apenas uma nota. No Campeonato de Portugal na Liga 3 não pode haver. Não estou a dizer que o teria feito, mas não se pode fazer tantas mexidas como se pode fazer no Campeonato de Sabe-Segue. Por causa dos slots de inscrições, certo? Só se pode fazer. Só se tiver são equipa 3 B, ou 4. se tiver equipa sim. B conseguem fazer mais umas inscrições. Exatamente. Quanto a isso, nada. E mas repara, na reposição dos jogadores tem que vir com uma série de normas, contratos profissionais, até no próprio Campeonato de Portugal. Portanto, que era uma situação, falávamos no União de Lamas, há uns programas atrás, que o mexer no plantel não era assim tão fácil porque não permitia mexer de qualquer forma e buscar jogadores e trazê-los. mas repara, Mas mas é é que, pormenor. Jorge. não, é que o Espinho, que eu saiba, não começou o ano com 18 jogadores. Começou o ano com um plantel com 23 ou 24 jogadores. Eu não estou maluco, acho eu. Quase todas as Já semanas, saíram desde do dezembro até Espinho final de fevereiro. Já saíram 10 jogadores desde o início da época. E quantos é que já entraram? Nossa. E por isso é que existe estão o a fazer balneário. Tá, exatamente. Quer dizer, e aquilo que eu defendo? E defendi. O jogador senta-se hoje na cabine e diz o que é que vai estar ao lado dele. Não, há coisas no futebol que mudaram, muitas coisas mudaram para melhor, mas há outras que de facto as equipas parece que gostam de mudar e normalmente mudam para pior. E essa é uma delas, porque eu já falei sobre isso aqui em relação ao Lusitânia de Lourosa este ano, e eu dou o Lusitânia de Lourosa como exemplo. Um bom este exemplo, ano, atenção. este ano, quando começou o campeonato, tinha naquela equipa que entrou no 11 inicial, tinha 2 jogadores que tinham transitado do outro ano, 2 titulares, como é evidente. E teve alguma dificuldade até acertar as agulhas, porque estas coisas, quer dizer, eu poderia enumerar, sei lá, não direi sem número de coisas, mas muitas coisas de que só se adquirem, portanto, treinando juntos. Teixeira. Os jogadores conhecerem-se uns aos Queres um outros. pormenor? E a imagem do Lusitano de Lourosa está aí. Eles podem voltar a cair, podem, não estou a dizer nada, mas que a eficácia da equipa de Lourosa aumentou com o tempo. Ó, Sr. Américo, foi para aí ao fim de 3 meses, é que o Lusitano de Lourosa, 3 meses ao fim, pré-época incluída, é que o Lourosa começou efetivamente a vir para aí fora. Porquê? Isso é uma regra de ouro, na minha opinião. Todos nós sabemos não é que para o quando se Lourosa, mexe foi para todas as tanto num equipas. grupo, temos que construir todo um novo grupo. Uma coisa é mexer em 4 ou 5, outra coisa é mexer em 20. Olha, o Lourosa está na posição que está pela alma que tem. Pela alma que os jogadores transmitiram à massa associativa. E o Lourosa é forte. O Sr. Américo já vai enviesar a coisa. O Luciano Rosa vamos falar na próxima parte, na segunda parte. O Lourosa é forte nisso aí. E agora vamos voltar ao Espinho. Desses 10 jogadores, que o Filipe disse que eu nem sabia que tinham sido 10 jogadores. Também não. Pronto, saíram 10 jogadores. Alguns quiseram sair. As fontes foi ao 0-0 Alguns, se e. calhar, até quiseram sair porque não estavam contentes ou não sei o quê. Outros, foi-lhe passado um atestado de incompetência. Opa, eu não estava a contar com eles, mandaram embora e foram buscar outros. Agora, em 10 jogadores num plantel de 23, são quase 40%. É preciso fazer para a época outra vez, adaptar esses jogadores ao estilo de jogo, ou o treinador adaptar um estilo de jogo a esses jogadores. Depois, portanto, o que é que acontece? Empatam ou perdem um jogo num campeonato como o Sabe-Segue, em que o Espinho é claramente um favorito, terá que ser sempre. As camisolas do Espinho, enfiadas num pau, são candidatos à subida, ponto final. E então isso marca a diferença. É que em contrapartida encontrou. Olha, queres outro pormenor? As pessoas não entendem, quem nos estiver lá. Por exemplo, o Espinho empatou ontem com o Alba. Tenho a certeza absoluta que 7 ou 8 jogadores de Espinho receberam telefonemas de jogadores que foram embora. Afinal de contas, a culpa não era minha. Bem, mas isto faz. Eu vou passar aqui a bola para o Américo Teixeira. Não sei se já terminou, Carlos Silva, a É análise. só para dizer que nos últimos lugares, portanto, estes jogos que estão aí atrás é que vão definir realmente muita coisa. E acho lá que isto seja resolvido o mais rápido possível, que é para eles começarem a fazer contas. Há um jogo em atraso e há uma situação pendente O jogo em atraso processo disciplinar. Já está marcado. O jogo do Bostelo com o coisa, se não houve a requisição da guarda, era para ser resolvido em 15 minutos. Não era para ser resolvido, demorar tanto tempo a ir, isto é tudo recursos. Claro. E nós também podemos mudar para o campo do seguinte, vamos ver o que é que isto vai dar e depois a gente resolve da melhor maneira. Também não pode ser assim. Humberto Teixeira, uma análise dupla aos resultados e à classificação. Não, já foi tudo dito, eu acho, portanto, pelos meus colegas. Eu estava, portanto, a vir para cá e ouvi-os, como normalmente, se estiver em casa, também ouço.
E já falei em 3 ou 4 coisas, portanto, que eu achava importante, e eles permitiram-me que eu os albarroasse, como se diz você, entrasse de pé juntos e entrasse na conversa. Não, só queria, portanto, chamar a atenção de uma coisa que, de facto, para bem do futebol, e isso está a acontecer na Associação de Futebol de Aveiro, em que as massas adeptas, portanto, do clube visitante chegam, portanto, aos campos de futebol e são mandados para a chuva quando na bancada tem lá meia dúzia de indivíduos da casa que provavelmente não se importariam, portanto, de receber os jogadores da equipa adversária para não apanharem chuva. Os adeptos. Isto é uma coisa incrível. Como é que é possível, no século XXI, as pessoas saírem do conforto das suas casas para apoiarem o seu clube e são obrigados, primeiro porque têm que dar os guarda-chuvas à porta e depois são obrigados a verem o futebol, portanto, à chuva. Por amor de Deus, comecem a pensar no futebol. E o futebol precisa das massas associativas, porque sem massa associativa o futebol morre. Pensem nisso, porque senão daqui a bocado, quer dizer, é que isto é uma moda que vem, portanto, enfim, do mais alto nível, de que tem, portanto, casas cheias e que têm de ter cuidado. Agora, quando há 200 pessoas, 50 vêm de fora e outras 50 são da casa, não me digam de que os guardas que lá estão, se fizerem, portanto, uma parede, portanto, de 10 metros de distância, de que não resolvem o problema. E hoje também já estamos, portanto, muito mais evoluídos e eu acho que as pessoas querem o seu bem-estar e não vão para lá, portanto, para pegarem à porrada. Rapidamente resolvam isso. Os que tiverem GNR. Porque... Se não tiverem GNR é porque também não têm pessoas. Porque se tiverem pessoas, portanto, têm que ter GNR. Desculpe, não é assim. Não é assim. Repare uma coisa, o Campeonato de Sabsec, todo ele tem GNR. O Campeonato de Sabsec, todo ele tem GNR. Está garantido que tem GNR. Mesmo que haja só os 50. Mesmo que haja só os 50 adeptos, tem que ter GNR. É o que está definido pelo Comitê da Associação de Futebol de Aveiro. Segurança, sim. De segurança. O Campeonato Distrital da primeira divisão não obriga todos os jogos a que isso aconteça. Não obriga. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós vimos, há pouquíssimo tempo, imagens do que aconteceu em São Martinho, entre São Martinho e Molheiroense. É um jogo que tinha PCS. Porquê? Que saiba, em teoria, não será um jogo que tenha muita gente. O haver atos de violência não é por ter mais ou menos gente. Agora, vamos ser claros como as coisas são. Neste momento é mais fácil decretar por Excel do que fazer uma avaliação correta das coisas. Porque é tal coisa. Eu vou-lhe dar este exemplo. Eu ontem, por exemplo, estive a ver o Cesarense São Roque. Tinha GNR. Toda a gente esteve na bancada central, até porque chovia a cântaros. Toda a gente esteve na bancada central, tinha uma separação. Aliás, toda a gente se portou dentro da maior tranquilidade. E tinha GNR, nada a dizer. Mas amanhã eu posso ir a outro jogo qualquer da primeira divisão distrital em que o que vai acontecer é que vão estar lá PCS, vai haver problemas na bancada, o Sr. Arto, e muito bem, vai escrever que houve problemas na bancada, e quem vai apanhar por tabela, sabe quem é? É o clube da casa, porque tem garantia de segurança. E agora eu pergunto, e quem tinha que avaliar se aquele jogo tinha que ter PCS ou GNRs, avaliou ou foi só pela tabela de Excel? O problema é esse. Jorge, olha, só aqui um pormenor. Houve um jogo em Lamas. Aqui também estavam lá esses seguranças a fazer, portanto, a controlar o jogo. E as páginas estatais há lá um problema. Chamaram a GNR. A GNR chegou lá, 6 ou 7 elementos. E, portanto, lá a chefe do comandante do posto da GNR foi tomar a nota da ocorrência dentro do campo com a arte de jogo. Tal tomou nota e toda a gente perguntou: já que está aqui a GNR, vamos acabar o jogo. Não, nós viemos aqui só para tomar nota da ocorrência, foram embora e acabou o jogo. Mas é que é um problema. Eu não conheço, portanto, as leis, como é evidente, não conheço alguns pormenores. Agora, exatamente, e ainda bem que está, porque assim elucida, porque eu, com toda a franqueza, há algumas coisas, portanto, e que eu não tenho conhecimento. Agora, o único conhecimento que tenho é aquilo que vou, portanto, vendo
nos jornais e não só, e de pessoas amigas que falam comigo, que aconteceu isto. Se aconteceu no jogo que for chover, ainda bem. Porque isso é um chamariz para que as pessoas saiam de casa e sabem de que, se estiver a chover, vão para a bancada, vão estar abrigados. Agora, aqueles que estiveram a apanhar, portanto, chuva, isso é uma coisa incrível. Olá, mas Eu temos já uma não marca. falo no Queres o Lourosa, pormenor? no Lourosa é uma coisa incrível. Como é que é possível deixarem, portanto, seres humanos a apanhar granizo? A Estava imagem, a falar portanto, gente naquela bancada, granizo, aquilo tem granizo. Queres um pormenor, Teixeira? Mas Ontem enfim, no não Lamas queria chegar aí, Beira-Mar, sabes? Lamas Beira-Mar, jogo de alto risco. Ora, portanto, metade da bancada do Lamas estava vazia. Podia ter acesso os adeptos do Beira-Mar à bancada, ficarem lá na parte lateral, ficavam os Lamas na esquerda, os outros na direita, ficavam todos. Por acaso não choveu. Isso choveu foi pouca coisa, uns pingos. Mas, eu pergunto assim, qual é a razão porque o Lamas Beira-Mar é um jogo de alto risco e o Beira-Mar Lamas não é um jogo de alto risco? Está o Lamas com 150 pessoas, ou 200, ou 300, ou 500 pessoas no Estádio Municipal de Aveiro e o Beira-Mar com 1000 ou 500 pessoas estão bem lá. O pessoal para chegar à beira do outro tem que correr muito. No estádio municipal. Um estádio para 40 ou 50 mil pessoas, quem é que se vai meter uns com os outros? Eles estão a 1 km de distância. Já chego cansado. Não, mas ontem lá, mas atrás da baliza, na zona do Beira-Mar, estavam lá 4 ou 5 GNRs daqueles, como é que chamam, os capacetes. Do Corpo de Intervenção. O Corpo de Intervenção estava lá a controlar a massa associativa do Beira-Mar. Houve algum problema no jogo? Houve algum problema de alguém ou de alguma coisa? Ou havia possibilidade de alguém se chatear lá se o Beira-Mar estava atrás de uma baliza e os adeptos lá mas estavam do outro lado? Mas sabes o que é que isso custa? 1.800 a 2.000 euros aos clubes. Isso faz e gira muito dinheiro à volta. Se vier um cão, custa mais com polícia. Não deixa de ser uma boa análise, mas temos que acelerar um pouco. Portanto, a América já não sei se terminou. Deixa-me só dizer uma coisa. Foi confirmar quantos atletas é que o Espinho anunciou desde dia 27 de novembro até esta data. Foram 7. Pronto, só também dar a nível informativo para os nossos ouvintes que será posto esse Relâmpago Nogueirense Esmoriz no dia 19 de março, no dia do Pai, às 20 horas. Portanto, teremos... Sim, vai ser uma quarta-feira, no dia do Pai, à noite. Portanto, aqui fica essa nota para os nossos ouvintes também. E na próxima jornada teremos, então, o Avanca Oliveira de Bairro, Passos Brandão Esmoriz, Fiães Ovarense, Recreio de Águeda Espinho, Alba Pampilhosa, Bostelo Cojens, Vista Alegre, José Force, Lebom Canedo e o Flogreio de Relâmpago Nogueirense. Vamos rapidamente, Jorge, fazer uma análise à próxima jornada. Eu pedia agora que fossem muito breves, que ainda temos o Campeonato de Portugal para avaliar. Sobre o próximo jogo, é isso? Sobre a próxima jornada, sobre os próximos jogos. Próximos jogos. Bem, como eu já disse, eu acredito que esta será uma semana que pode trazer aqui perda de pontos para as 3 equipas da frente. Em teoria, aquela que terá a tarefa mais facilitada parece-me que será a equipa da Florgrade, porque joga em casa, e isso naturalmente terá as desvantagens, e porque os outros dois têm deslocações a terrenos não só complicados, como são Águeda e como são o terreno do Fiéis, mas também porque jogam contra equipas que têm claramente bastante qualidade, ou demais jogando no seu próprio terreno. Fora isso, eu gostaria de destacar aqui um jogo que penso que poderá ser também ele bastante interessante, o Passos Brandão Esmoriz, pela proximidade e também pelo último resultado agora mesmo dos Esmoriz, que naturalmente quer prolongar este ciclo para tentar rapidamente chegar ao 4º lugar. E naturalmente destacar 2 derbys concelhos, um no Concelho de Santa Maria da Feira, que é o Lebom Canedo. É um jogo que eu acho que vai ser muito engraçado, e o Bostelo Cojens, um derby concelho do Concelho de Oliveira das Meias, que entre os 2 últimos, e permitam uma expressão, quem perder este jogo pode dizer adeus, bye bye. Está feito. Carlos Silva? Olha, o Jorge já disse tudo, mas eu vou só chamar a atenção do seguinte: o Avanca Oliveira do Bairro pode trazer também muitas alterações aqui na parte de baixo. Se o Avanca ganhar, já ultrapassa o Oliveira do Bairro. E depois temos aqui o Bostelo Cojens também, que é um jogo decisivo para os dois, porque se houver empate, eles vão os dois embora. E se ganhar um deles, ainda pode ter aspirações a fugir dali. Agora, tenho o Vista Alegre, Jube Force, é um jogo de rivalidade. Penso que é um género de um Lamas Lourosa naquela zona.
e o Fiens ao Barense, acho que Seria o Fiens... mais um Vista Alegre Gafanha. Sim. Nesse aspecto. E eu passo para dois Mourinhos. Eu acho que todos estes jogos aqui vão trazer alguma emotividade pela rivalidade entre as duas. Mário Teixeira. Não, isso foi tudo dito. Eu, para ser rápido, continuo a achar que as tendências, portanto, o momento de cada equipa é muito importante. Claro. E então eu trago aqui as tendências positivas e negativas. As tendências negativas, portanto, eu considero o Espinho, de facto, e já o disse a semana passada, não só pelo jogo da Taça, que se viu à rasca, e vocês recordam-se, é para destacar. E as positivas é, na minha opinião, de facto a Banca e o Águeda. São duas equipas, portanto, de que eu habituei-me a olhar para elas lá no fundo da tabela, e o Carlos ainda há bocado tocou na ferida. O Abanca, se ganhar, de facto, ao Oliveira do Bairro, creio que é o Oliveira do Bairro, portanto vai passar ao Oliveira do Bairro e provavelmente duas equipas sai, são campeões da Beira. Pronto. Como veem, os momentos de cada equipa são importantes. E, na minha opinião, concordo com vocês em relação ao Espinho. Acho de que, praticamente, pela tendência e pela diferença de pontos que já tem, acho que está fora da corrida. Já tem que começar a pensar... Também, claro. Mas tem que começar a pensar já para o ano. E o momento do Águeda e do Abanca de que veio trazer, de facto, complicações, portanto, à parte de baixo. Olha, para poupar tempo, como é lógico, já foi tudo dito, eu assino por baixo. Só aqui este pequeno senão que é o Lobão Canedo. Para mim este jogo é de cartaz, até por aquilo que aconteceu ao Lobão este fim de semana e também pela posição do Canedo e o facto de ser ali dois vizinhos. Penso que é um jogo bastante interessante para acompanhar neste final de semana. É só atravessar a estrada. Vamos agora então à análise do Campeonato de Portugal, tudo dito do Campeonato SAFSEC. Eu vou juntar aqui, porque estamos já a terminar, estamos na 22ª jornada, faltam apenas 4 jornadas para terminar o Campeonato de Portugal. Vou juntar quer a classificação, quer com os resultados, porque acredito que a análise a partir de agora vai ser um bocadinho aqui concomitante nesta análise final, é quase inevitável. Resultados então: Sinfãs 1, Camacha 1, Guarda 0, Alpendurada 1, Salgueiros 2, Machico 0, União de Lamas 0, Beira-Mar 2, Marítimo B 1, Régua 0, Gondomar 0, Lessa 2 e o Coimbrões 1, Marco 1. Lembrar que os dois primeiros classificados apuram-se para a fase de play-off de subida à Liga 3. Os 5 últimos classificados descem diretamente às suas associações distritais de futebol. Primeiro lugar para o Lessa com 52 pontos, segundo Salgueiros com 44, terceiro Marco 43, quarto União de Lamas com 35, quinto Sinfãs com 34, sexto Guarda com 31, sétimo Alpendurada com 30, oitavo Beira-Mar com 29, nono Camacha com 28. Abaixo da linha de água, Machico com 27 pontos é o décimo classificado, 11º Gondomar com 26, 12º Coimbrões com 20, 13º Marítimo B com 14 e o Régua Lanterna Vermelha com 7 pontos. Tudo junto para avaliar, para analisar. Carlos Silva, começamos por si. Com especial atenção para este. União de Lamas Beira-Mar. União de Lamas Beira-Mar, sim. É a minha opinião. Carlos, permite-me, Filipe, já agora, portanto, eu prescindo do meu tempo para vos ouvir falar aos dois. Carlos, e porque o jogo de facto Beira-Mar Lamas. Foi. Estavas lá da claque do Beira-Mar? Não, olha, não, estava na bancada, mas não coberta, na bancada central do Lamas, porque tenho muita honra e orgulho de estar naquele clube e ter representado aquele clube, mas de Cascol do Beira-Mar, do lado mais perto da claque do Beira-Mar. Que era para se tiver que fugir. É do outro lado, eu não vejo. Eu estou precisamente do lado da... Não vejo. Embora alguém diga... Ser prático e objetivo. Ser honesto, sim, ali não se consegue. Quem mereceu ganhar? Beira-Mar. Quem foi a melhor equipa? Beira-Mar. O Beira-Mar ontem deu a entender que aquilo que nós falávamos aqui no início da época, que era realmente, se fosse uma equipa certinha, mais regular, se encarasse os jogos se calhar com outra determinação, com a determinação que encarou o jogo em Lamas, ser práticos e objetivos, se calhar estava a discutir os primeiros lugares daqui do Campeonato de Portugal. Porque eles têm uma equipa de grandes jogadores. E ontem, na primeira parte do jogo, eles dominaram, na minha opinião, o Lamas. Foram melhores. E eu, por exemplo, não aceito que o Lamas sofra um golo da forma que sofreu o primeiro. Portanto, que é o lance em que os jogadores do Lamas reclamam um golo e a maioria do pessoal diz que a bola estava lá dentro.
E eu também penso, pelas imagens que tenho aqui, que o segundo indivíduo que tocou na bola de Beira-Mar tirou a bola dentro da baliza, e ele, ao tirar a bola dentro da baliza, a bola foi para um jogador de Beira-Mar e ele fez 80 metros da grande área do Lamas à outra grande área e vai fazer golo. Sem ninguém do Lamas matar a jogada, nem no meio campo do Lamas, nem no meio campo do outro lado. E ele correu mais com a bola do que os jogadores do Lamas sem bola. Que é isso que eu não entendo, porque um gajo agarra, empurra, rasteira, e se for no meio campo do Beira-Mar até nem dá vermelho. O gajo vai a caminhar sozinho por lá fora, tem mais 2 ou 3 jogadores do lado, e não há um jogador do Lamas que dobre, portanto atravessa no coisa. O guarda dos Lamas também não saiu da baliza no momento certo para fechar, talvez, a tapar o ângulo, e o jogador tem mais dificuldades em fazer golo, e ele acabou por fazer um grande golo também pela jogada em si, pela crença dele, pela garra, pela determinação, pela forma como ele acreditou que podia fazer golo. Foi para ali abaixo, até fez um bom golo. Estou na esquerda do guarda-redes do Lamas, na parte direita dele, e meteu lá dentro, e o Beira-Mar fez 1-0, veio para o intervalo a ganhar 1-0, quando quem podia ter vindo para o intervalo a ganhar, sem merecer, era o Lamas 1-0. Se o Arte tivesse dado golo que não deu. Na minha opinião também, na primeira parte, há um penalti grande quando o Beira-Mar, que o Arte não marcou, que é o tal problema das mãos, e a bola bateu na morte, não marcou, e depois na segunda parte o Beira-Mar controlou o 1-0, esperou a oportunidade de poder fazer 2-0, teve 2 ou 3 chances para o fazer, não fez, e acabou por fazer um golão do outro mundo, o terceiro golo, numa brincadeira de um jogador do Lamas que joga de calcanhar e perde a bola, e a bola vai cair nos pés de um jogador do Beira-Mar, e ele arreou-lhe um cacete e meteu-a no set lá em cima, sem a mínima hipótese de coisa. Se abordasse a mim, o que é que o Lamas fez para ganhar? Tudo. Pode haver aí muita gente a duvidar disto ou daquilo ou daquele outro. O Lamas fez tudo para ganhar. Não teve capacidade para ultrapassar a defesa do Beira-Mar, que esteve muito organizada, que jogou, quando tinha a bola, jogava com 3 defesas e juntava 5 jogadores ao meio campo, 2 na frente. Um ponto de lança que, não sendo tecnicamente muito evoluído, é um indivíduo que dá muito trabalho às defesas, que ele parece que jogou no Estrela da Amadora, não sei quem, não sei quantos. E depois os outros jogadores, o Grilo parece que jogou no Lourosa, e mais 3 ou 4 jogadores, um que jogou no Vizela, um central, e outros jogadores com grande qualidade. Mas tem que perceber de que o Lamas estava a jogar com uma equipa de top do Campeonato de Portugal. O que se passa com o Beira-Mar, não faço a mínima ideia. Agora, que o Beira-Mar tem uma grande equipa, tem, e já me apercebi disso no jogo no Beira-Mar, e ontem eles confirmaram isso aí. Não foi o Lamas que facilitou a vida ao Beira-Mar. O Beira-Mar ganhou com mérito. Ganhou ontem porque foi melhor. Agora, quanto à classificação, eu vejo aqui as pessoas a falar do Lamas, não sei quem, não sei quantos. Vocês acham que o Mexico vai fazer 9 pontos em 4 jogos? Não, o Lamas está completamente safo. Eles vão jogar uns contra os outros, alguém tem de perder ou empatar, eles só sabem empatar uns com os outros. Está completamente safo. Eu penso que o Lamas pode acontecer um milagre, não é? O Filipe, aqui o máximo dos máximos, Jorge, 34 pontos. Matematicamente, o Jorge já fez contas e disse que o Lamas pode descer. Poder pode. Máximo dos máximos, 34 em teoria, pontos. poder pode. 34 pontos. Pode. E o Lamas já tem 35. Sinceramente, não sei, faltam 12 pontos, mas que tem tantas equipas abaixo, teria que perder um bocadinho de tempo a fazer essas contas. Matematicamente é possível. Mesmo a correr bem, são 34 pontos. O Lamas já tem 35. Contra os outros, aquela coisa toda. Mas calma, vamos lá ver uma coisa. Isto vão jogar uns contra os outros é muito gira, mas factos. Neste momento, o Mexico tem 27 pontos. O Lamas tem 35. São 8 pontos de distância, estão 12 em disputa. Portanto, em teoria... 12, mas nesses 12 normalmente divides a meio, pá, e fazes... Mas isso é o que me leva a dizer que o Lamas já garantiu. Sim, divides a meio, isso quanto muito 7 pontos... Eu disse aqui há umas jornadas atrás, e eu acho que não estou enganado, eu falei 34 pontos. Eu falei 34 pontos. É isso, a rondará por E eu aí. continuo a achar que os 34 pontos que vão bastar, honestamente. Eu também acho que sim. Faltam 4 jogos. Repara, o Mexico começa já por ter um jogo complicado esta semana. E é um jogo de mata-mata. Que é Mexico guarda. Claro. Porque o guarda também se perde. Que o Mexico fica com os membros. Só fica com um ponto de vantagem para o Mexico. E das tendências da equipa, os momentos são importantes. Eu acho que o Lamas vai ganhar a Lessa domingo e acaba com a questão.
Portanto, não há problema nenhum. Quer dizer, a fé é que nos salva. Nós temos de perceber isso aí. O Lessa joga muito. Não Olha sei que quê. você vai ser contratado aí para algum canal televisivo daqueles que dá umas missas ao sábado à noite. Jorge, lá, mas pode chegar à Lessa descontraído e complicar. O Machico também chegou lá e ganhou. É verdade. Não é? O Lessa já tem pontos que chega, se calhar até vai facilitar a vida ao Lamas para o Lamas não descer. Olha, ele podia ter facilitado a vida ao Gondomar e foi lá ganhar. Pá, mas alguém faz com 35 pontos neste, alguém vai fazer 35 pontos aqui em baixo. Não. Fazem 34 a correr bem. O máximo que estas equipas estão aqui em baixo, e nós vamos falar depois disso aí, uma vitória. Duas, acredito, mais do que isso. Farão 6 pontos, a correr muito bem 7 pontos. E atenção, o Lamas ainda vai somar pontos. Não tem régua em casa. O Lamas ainda vai somar pontos. O Lamas vai ganhar a Camacha. Eu Lamas te digo ainda vai mais. ser o terceiro. Todas as equipas estão neste momento em competição. Eu arrisco-me a dizer que, à exceção talvez do Régua, todas elas vão somar pontos até ao final da Olha, competição. aqui no Jorge, Dinis. a única equipa que não vai ganhar pontos vai ser o Lamas. Eu vou dizer que o Lamas vai somar pontos. Não, Diz. claramente que vai. Olha, pronto, o Beira-Mar, de facto, como diz o Carlos, o Beira-Mar entrou melhor. Mas este jogo foi precisamente o refletir daquilo que eu sempre disse, destas duas equipas. Eu acho estas duas equipas muito idênticas em termos de potencial. Poderá haver ali um ou outro jogador melhor do que... eu se calhar no Beira-Mar também achava que um Filipe Melo também dava jeito, e um outro jogador do Beira-Mar, um Grilo, também no Lamas daria jeito. Agora, muito honestamente, eu sempre o disse aqui, desde o jogo que fui lá ver em Aveiro, que o Carlos dizia, o Lamas não é de facto um... O Lamas fez um grande campeonato e está a fazer um grande campeonato. Quem de facto defraudou isto que eu sempre disse aqui foi o Beira-Mar. O Beira-Mar é que nestes últimos jogos não fez um campeonato condizente com o seu valor e com o seu potencial. Mas ontem, até porque a responsabilidade... Estavas lá. Não, também fiz a minha forçazinha a tal fé. Tiveste problemas em Lamas ontem? Não, graças a Deus. Eu não, estava a ver uma era coisa, impossível. tinha problemas, Não, foi no final. Não, foi no final. Não, foi no final depois. foi você que o foi Não, guarda-costas. no final, não, houve só um pequeno senão, que isto para mim não se passou nada. Era o facto de eu trazer o cascol do Beira-Mar na mão. Não trazias um de Lamas também. Sim, o indivíduo da GNR, quis-me mandar para trás para eu sair pelo lado do Beira-Mar, e eu disse, Sr. Agente, são dois clubes que eu trago no coração e representei os dois, mas se você me der 10 minutos eu vou ao carro buscar o casco lá, mas que eu também lá tenho. Eu também lá tenho. Agora, claramente que eu não é lógico, e sempre disse, e mesmo antes deste jogo disse mesmo, que me perdoou o Lamas, mas o Lamas fez um campeonato fantástico, está de parabéns, e o Beira-Mar tinha que ganhar aquele jogo. Tu não gostaste da arbitragem? Gostei da arbitragem. Agora, Carlos, eu gostei da arbitragem. Claro que está que esses lances que tu referes, não seria honesto da minha parte eu estar a opinar, até porque o lance do golo. Não, o golo que é precisamente do lado da estrada, não é do lado, portanto, e eu estou precisamente do lado do campo do treino, e eu de maneira nenhuma estou em condições de ver o lance. Eu tenho as imagens aqui no Pronto. Agora, não haja dúvidas que o Beira-Mar teve melhor, foi mais agressivo. Acho que na segunda parte o Lamas de certa forma conseguiu equilibrar, só que o Beira-Mar aí foi mais inteligente, jogou no erro, também o resultado caminhava a favor, e há de facto aproveitar de um pequeno pormenor que fez a diferença, que foi de facto a equipa do Lamas perdeu numa bola crucial
que sobra no pé, e de facto o jogador do Beira-Mar faz um grande gol. É um remate fora da área, dá-lhe um dom corte, que a parte de dentro do pé, e a bola faz um arco e entra mesmo lá no set. Está num dos golos daqueles golos como nós costumamos dizer, de Liga dos Campeões, e claro está, aí matou o jogo. Mas muito honestamente, duas equipas muito iguais. Dá-me pena, não é o caso do Lamas, porque o Lamas a ganhar ao Beira-Mar e com um resultado menos positivo do Salgueiros neste fim de semana, poderia ambicionar algo mais, não é? E que seria merecido pela época que está a fazer. Agora, tenho pena de o Beira-Mar não estar precisamente nessa posição também. Pegando se me permites, Filipe, pegando na tua deixa, o Lamas já resolveu o problema deles, mas o Beira-Mar, ao ganhar ao Lamas, não resolveu. Exatamente. Quer dizer, nós estamos de maneira aqui, nenhuma. portanto, enfim, ou melhor, o Diniz está aqui empolgado. Pela exibição. Tem um jogo muito complicado para a semana. Sim, e com Salgueiros. É só esta chamada de atenção. Eu vou-te explicar Claramente. Eu sou do Lamas e queria que o Lamas desse vindo ao Beira-Mar. Claro, sem dúvida alguma. Mas não ficaste triste. O guarda-redes pela exibição do Beira-Mar. Eu vou ao futebol e sei quem é melhor e quem é mais fraco. Portanto, o Beira-Mar foi muito melhor que o Lamas. Melhor. O guarda-redes do Beira-Mar, na minha opinião, o guarda-redes do Beira-Mar foi uma vez ao chão. Uma vez ao chão no jogo. Na segunda parte, um toque do Joãozinho que a bola ia entrar. No gol também foi ao chão. No gol que você estava a falar também foi ao chão, que eu vi as imagens, ele teve no chão. Ele nem se jogou. Não sei se a bola entrou, atenção. Agora, quem dominou? O Lamas na segunda parte dominou o Beira-Mar. Sim, o Lamas na segunda parte veio, e agora nós talvez um bocadinho assim, mais consentido também do Beira-Mar, Beira-Mar, a nós dominar estrategicamente. se não fazemos um golo, se não criamos oportunidades de golo. O problema é a gente dominar pouco e materializar em golos esse domínio. Agora, dominar muito, cruzamentos, isto, aquilo, não ganhamos uma bola lá na área. O Lamas não tem gajo de 1,90 m na área como tem o Beira-Mar e isso por aí fora. Se calhar os cruzamentos que houveram do Lamas com os pontas de lança que o Beira-Mar tem, se calhar o Beira-Mar fazia 1 ou 2 golos. Mas o Lamas não tem. O Lamas tem o Manu e depois meteu o Cardoso também. Mas os dois são jogadores de 1,80 m ou mais. E hoje o futebol não se compadece com isso aí. Por exemplo, eu vejo equipas da Distrital, já estou a misturar as coisas. Por exemplo, o Vista Alegre tem um ponta de lança com 2,20 m ou 30 m. Aquilo até está fora. Eles lá também têm que ele tem que se baixar para passar de balneário. Bem do Galitos. O Jumbo Force igual. Por exemplo, são indivíduos que têm equipas que preparam. Eles sabem do Iliabo, do Jumbo Force. Para os jogos, para as bolas bombeadas lá para cima. Na pior das hipóteses, andar a desviar bolas para aparecer outros gajos para lá para dentro. E o Lamas não tem desses jogadores com essas características. Na minha opinião, não sei se tu vês dessa forma ou não, porque mais ou menos. Estamos aqui a discutir o Lamas Beira-Mar e tu... Não, sim, porque temos de ouvir os Jorge, temos que acelerar agora um pouquinho. Eu sempre achei, porque o Carlos é que dizia que não, que o campeonato do Beira-Mar, do Lamas era a manutenção e tal, mas pronto, é certo, mas no futebol jogado, sim, claramente, é isso que eu digo, no futebol, a ver o Beira-Mar jogar, e o Lamas jogar, e a ver o Salgueiros jogar. 20 pontos ou 24 pontos ou alguma coisa qualquer. Se fizeste um campeonato mais regular, estava a jogar para o título. Claramente, não. Isto é, o futebol é assim. Mas no futebol jogado, mas no futebol jogado, o Lamas e o Beira-Mar, equipas muito idênticas, muito parecidas também lá com os Salgueiros, com o Marco. Não há assim uma diferença muito grande, porque eu já os vi jogar a todos e sempre disse isto aqui aos microfones. Agora, quem de facto defraudou esse potencial e essa capacidade foi o Beira-Mar. E há que dizer também, com toda a frontalidade, que é este resultado e este trabalho que esta nova equipa técnica agora está a fazer, apesar de estar dentro da estrutura, só prova um pouco aquilo que nós fomos dizendo aqui, que precisaria de tempo para fazer aquela mudança brusca. Claramente, não é? Claro, precisa de tempo e nunca num jogo como o Marítimo, que era um jogo que de facto, portanto,
Marítimo em 20 jogos tem 40 e tal golos sofridos, quer dizer que sofre 2 golos por jogo. Quer dizer, eu acho que o Beira-Mar acabou por aumentar a ansiedade e a complexidade daquele jogo, quando na realidade era um jogo para o Beira-Mar naturalmente encará-lo e até ganhá-lo, e não estaria a passar por isto, percebe? Por isso, eu nunca pus em causa o despedir-se ou não despedir-se de treinadores, porque isto, nós que andamos no futebol há estes anos todos, convivemos com isso a toda a hora, a todo instante, e eu também, vários treinadores, não é? Isso nós sabemos que no futebol, infelizmente, é muito normal, não deveria ser tanto, mas é muito normal. Só que aquilo a qual nós criticamos aqui não é a mudança nem as chicotadas psicológicas, porque nós sabemos que elas existem e mais tarde ou mais cedo vão surgir. É o timing. É escolher a altura certa para o fazer, e a prova disto é exatamente isto que está a acontecer. Provavelmente esta equipa técnica que estava dentro da estrutura, que não veio de fora, que conhecia perfeitamente, necessitaria, como é lógico, de pouco mais de tempo para trabalhar e propor as suas ideias. Claramente que teríamos que ter aproveitado uma paragem, e este campeonato é fértil nessas paragens. Eu acho que foi aí o grande erro. E até cheguei a dizer mas isto. eu acho que não vale a pena estar a falar. Exatamente. Do O que eu importa acho mais agora era importante exatamente, é o que eu ia dizer. É o Ok, próximo então jogo. engata aí. É exatamente, Mais porque importante. agora, como disse o Teixeira, e muito bem, estamos todos contentes pelo Beira-Mar ter ganho fora e saltou da linha d'água. Mas agora um jogo importantíssimo na próxima jornada, e eu passava a bola. Jorge, temos de ser agora muito breves. Análise aos resultados e à Não classificação. estou na Olha, Ele andou toda a semana a pedir para o Beira-Mar a ganharem lá. Vamos deixar o Jorge. deixa-os falar, que eu estou ali picados. E o Lamas fez-me a vontade. Bem, eu sobre o jogo em causa não posso falar muito. Não vi apenas e só do que eu vi do jogo foi a repetição do eventual golo para a equipa do União de Lamas. Vi nas redes sociais. Eu, sendo absolutamente honesto, eu não posso dizer que aquelas imagens tenho totais certezas que foi golo. Mas eu devo dizer o seguinte: quem me disse é que com aquelas imagens tem a total certeza que não foi golo, é tão mentiroso como eu. Sim, isso é garantido. É o que eu estou a dizer. Deixa muitas dúvidas. Exatamente. Honestamente, parece-me que o pé do jogador, o pé de apoio, está todo dentro da baliza. O pé de apoio. Pois, Isto não mas quer dizer que a bola esteja toda dentro da baliza. Tem que ser totalmente, tem que A passar bola tem que estar totalmente dentro da baliza. Exatamente. E não é o pé de apoio, é Exa- a bola. Pronto. totalmente. E vai dar o gol do Beira-Mar. E acaba por dar o gol do Beira-Mar. Isso é um caso de polícia. Não, mas aí eu honestamente aí há também uma certa. É uma ironia do destino. Não, e não é só isso. Eu acho que a malta do Lamas perdeu um bocadinho o foco. E num jogo daquela exatamente. E preocuparam-se mais com a reação do árbitro do que com a continuação da jogada. E o homem foi para ali abaixo. Se tu tivesses 20 anos, fazias exatamente o que eles fizeram. Provavelmente. É instintivo. Uma coisa é já ter 34 claramente. anos, já ter jogado no Beira-Mar e claro. não sei o quê, como tu tinhas já mas, passado olha. uns anos, que aquele lance tu andavas 3 metros para os teus companheiros, era para eles virem para trás. Jorge. Com 20 anos devia ser para isso. Jorge, mas uma coisa eu digo, e o Carlos tem razão, mas conhecendo-me vocês como me conheceram, eu tinha dado uma marretada ao homem antes, muito antes dele chegar à baliza. Dois gajos atrás dele. Não lhe dá uma bordoada no. Porque estava a equipa do Lamas ficou completamente desequilibrada. São Ficou os instigadores da violência. Não, ficou o Lamas ficou o Lamas ficou completamente desequilibrado com esse Agora, lance. olhando. Eu não queria ser a dar cacetadas, mas já traçamos muito do tempo. Eu Eu estou-vos a deixar hoje com roda livre, mas não podemos deixar muito mais. já vou apertá-la. Em relação aos restantes jogos, parece-me a nota maior de destaque vai para o empate do Marco no terreno do Coimbrões. Vamos ver que consequências é que isto pode trazer para o campeonato do Marco. A vitória do Lessa sobre o Gondomar, aquilo que o Sr. estava a dizer, agora o Lessa já não precisa, pois também não precisava de ganhar o Gondomar, e ajudou aqui se calhar a ter enterrado mais um bocadinho o Gondomar. A ver, vamos. Ora, tudo isto e juntando a classificação, eu diria que o Lessa está apurado e mais do que apurado.
porque eu não me acredito que nem o Leicester não faça pontos até ao final do campeonato, nem as duas equipas que lhe vão atrás, ou neste caso a equipe só conta uma, porque os dois primeiros estão apurados naturalmente, só conta o Marco neste caso, vá conseguir se calhar até somar 9 pontos. Tenho as minhas dúvidas que consiga vir a somar mesmo os 9 pontos, ou melhor, mais que os 9 pontos. Os 9 pontos não chegam, mais que 9 pontos nestes jogos que faltam, e tendo em conta também que o Salgueiros tem esse tal jogo em atraso com o Sinfãs, ou uma parte do jogo em atraso. É óbvio que aqui para baixo, para a descida, está confuso a sério. Marítimo B, a Régua e diria Coimbrões também me parece que está mais ou menos condenado. Resta um lugar, ou melhor, restam 2 lugares para serem disputados, na minha opinião, por Gondomar, Machico, Camacha, Beira-Mar, Alpendurada e Guarda. Serão estas as equipas que terão que disputar estes últimos jogos a pensar nisso, sendo que na próxima jornada, e já adianto o comentário da próxima jornada, há aqui jogos que são de cabal importância, nomeadamente este Beira-Mar Salgueiros, parece-me ser absolutamente decisivo, também para poder fechar até mesmo as contas da questão da luta pela ida à zona de subida, não é à subida, é pela zona de subida. Temos o Machico Guarda, em que o Guarda se perde, viu o balão de oxigênio praticamente a desaparecer. Depois temos o Gondomar, que está obrigado a vencer na Régua, não tem outro resultado sequer possível de alcançar. Temos o Marcos Sinfãs, em que o Marcos está obrigado a vencer se ainda quer lutar pelos 2 primeiros lugares. O Camacha está naturalmente obrigado a vencer o Marítimo B, da mesma forma como o Alpendurada está obrigado a vencer a equipa do Coimbrões. Humberto Teixeira, tinha dado o tempo, dou só 30 segundos. Não, é rápido, é só para dizer, portanto, aquilo que já disse entre linhas, como se costuma dizer, portanto, que o Beira-Mar tem que estar realmente atento pelo bom resultado que alcançou. Faltam 4 jogos, são 4 finais e não pode desperdiçar esta oportunidade, porque é um clube do nosso distrito e com uma história tremenda. Dizer que na próxima jornada teremos Beira-Mar Salgueiros, Machico Guarda, Lessa, União de Lamas, Régua Gondomar, Marcos Sinfãs, Camacha, Marítimo B, Alpendurada, Coimbrões. Dinis, em 30 segundos, o que é que falta dizer? O Jorge já fez o lançamento da próxima jornada, fez tudo. O que é que falta dizer do campeonato e da próxima jornada? Tem que ser 30 segundos. Basicamente é este jogo. Penso que é provavelmente o jogo-chave para este campeonato, que é o Beira-Mar Salgueiros. Penso que estará aí a chave, até mesmo na corrida à subida de divisão. Penso que este é um dos jogos-chaves deste campeonato. O que eu acho importante deste campeonato aqui é que, por exemplo, o quarto classificado tem 7 derrotas, 5 empates e 10 vitórias, e acho que são muitas derrotas, e é lá o caso do Lamas, que está em 4º lugar. Temos depois o Sinfãs e por aí fora. Portanto, isto é um campeonato que começa na irregularidade dos jogos, com as paragens e tudo isso aí, e depois denota-se que as equipas são tão equilibradas em termos de empates e vitórias e derrotas, que aqui em baixo, nos últimos 6, 7 classificados, é uma confusão terrível para saber quem é que vai descer ou não, a não ser estes 3 últimos, que na minha opinião já estão acabados. Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que a jornada que decide tudo, na minha modestíssima opinião, é a jornada 24. Tem um Guarda Beira-Mar, um Salgueiros Lessa, um Gondomar Camacha e uma Machico Alpendurada. Ou seja, o Salgueiros e o Lessa já estão resolvidos. Não, mas o Salgueiros Lessa no sentido de disputar os 2 primeiros lugares, de definir os 2 primeiros lugares. Vão ser os 2. Pois, mas calma, o Marco ainda tem aqui uma palavra a dizer, porque essa jornada vai à casa do Marítimo B. Ainda tem uma palavra a dizer. Mas isso é só para a próxima semana, é um tema da nossa. Não, isto é só para dizer que em termos de definição vai ser. Vamos às notas finais. Vamos às notas finais. O Jorge e o Humberto Teixeira não dão, porque ainda ficam a seguir. Dinis, começamos por ti. A minha nota final vai direitinha para o Beira-Mar e para aquela gente e para a direção, sem dúvida nenhuma, porque a atitude foi totalmente diferente daquilo que tem sido, a atitude dos próprios jogadores, o grupo de trabalho, a determinação, a garra, a concentração, o foco, e penso que é isto que se pedia, é isto que se pede e é isto que vamos continuar a pedir, porque de facto, como diz o Teixeira, ainda nada está resolvido e espero que assim seja. A minha palavra vai para o Lamas, para continuarmos parabéns, o Lamas, no bom caminho. O Lamas, na minha opinião, conseguiu no Machico a manutenção, na minha opinião, e
que o campeonato ainda não acabou. Os jogadores do Lamas têm que deixar de pensar que agora, a partir de agora, vão jogar de gravata. Têm que continuar a jogar de fato de macaco para o Lamas fazer mais uns pontitos para dar alegrias àquela gente, porque os adeptos Lamas merecem mais uma vitória ou duas até ao fim do campeonato, por aquilo que apoiaram a equipa desde a primeira jornada até esta altura. Terminamos então assim a primeira parte do nosso Sintonia de Ataque. Vai ser muito curta a nossa pausa. Já regressamos para a segunda parte do Sintonia de Ataque. Até já.